Imunidade é a incapacidade do organismo de contrair uma determinada infecção ou de sofrer a ação maléfica de um determinado veneno. O contrário é a receptividade, a qual, aliás, varia com numerosos fatores: idade, estado geral, raça, etc. A imunidade pode ser temporária ou permanente e, de acordo com a sua origem, pode apresentar-se sob formas diferentes. A. Imunidade natural ou inata. A galinha, por exemplo, é imune ao tétano. O cangambá ou zorrilho ao veneno das serpentes. O homem a numerosas doenças próprias dos animais, etc. Há pessoas que resistem a um contágio qualquer que ataca a outras. Neste caso, se não tomarem as devidas precauções, podem se transformar em portadores de germens e contribuir para difundir a infecção. B. Imunidade adquirida. É a que sobrevém durante a vida, graças a um dos três fatores seguintes. 1. A uma infecção anterior, imunidade espontânea. Há, de fato, infecções que se contraem somente uma vez, pois não se repetem no mesmo indivíduo, ou se repetem de maneira benigna. Sarampo, coqueluche, varíola, cachumba, etc. 2. A vacinação, imunidade ativa, quando o próprio organismo elabora seus anticorpos, participando assim ativamente do processo imunitório ou imunitário. Não se instala logo, porém é mais ou menos duradoura, obedecendo sua variação de prazo às qualidades próprias de cada germe. 3. As injeções de soros ou soros específicos. Imunidade passiva, quando os anticorpos são elaborados em outro organismo animal, geralmente o cavalo. É imediata a imunização, porém cessa em poucos dias pela destruição, como corpos estranhos que são, dos anticorpos ou antitoxinas. C. Vacinação. É a imunização ativa, isto é, a produção da imunidade por meio de uma infecção ligeira, propositalmente provocada. Para tal fim, introduzem-se no organismo preparações denominadas vacinas, as quais são de três tipos. 1. Vacinas constituídas por culturas microbianas de virulência atenuada, Pasteur. Vacina contra a cólera aviária, contra o cólera aviário, contra o carbúnculo, contra a tuberculose, BCG, de Calmette e Guerin, contra a raiva, contra a febre amarela, etc. A atenuação se obtém por aquecimento da cultura, por adição à mesma de substâncias nocivas aos micróbios, por cultura em meio inadequado, etc. A vacina generiana ou antivariólica pode ser incluída neste tipo. Usa-se o vírus da vacina ou varíola das vacas, cowpox, para provocar no homem a imunidade contra um outro vírus, o da varíola. O
O primeiro vírus age como um vírus atenuado. Foi, aliás, em honra da grande descoberta de Jenner que o nome vacina se estendeu e se generalizou na medicina, passando a indicar toda e qualquer preparação susceptível de provocar imunidade ativa. Vamos ao item 2. 2. Vacinas constituídas por micróbios mortos. É o caso da vacina antitífica ou vacina TAB contra a febre tifoide e as paratifoides A e B, da vacina contra a coqueluche, etc. 3. Vacinas constituídas por toxinas microbianas modificadas e atenuadas. São as anatoxinas, descobertas por Ramon. A atenuação é obtida pela ação combinada do formol e do aquecimento. As principais anatoxinas são a tetânica e a diftérica. 4. Caracteres gerais das vacinas. A. São sempre específicas. B. Provocam imunidade ativa, ou seja, suscitam no organismo a formação de anticorpos, mas esta se instala lentamente, 2 a 3 semanas. C. A imunidade obtida é duradoura. D. Não tem, em geral, ação curativa, mas apenas preventiva. Soroterapia. Prestar bem atenção nesse tópico porque esse tipo de imunização está sendo utilizada ou testada nos Estados Unidos, né? Agora com a pandemia do coronavírus. É a imunização passiva, isto é, provocada pela injeção de soro de animal imunizado, rico, portanto, em anticorpos. É como se vê uma transferência de imunidade de um organismo para outro. Os soros são preparados segundo uma técnica especial, utilizando-se geralmente o cavalo. Os mais importantes são o antitetânico, o antidiftérico, o antipestoso e o antimeningocócico. Tem os seguintes caracteres. São específicos. 2. Provocam imunidade passiva, a qual é imediata, mas de pouca duração. Tem ação preventiva e curativa. Neste tópico, os Estados Unidos eles estão usando esse soro, essa imunização, né, utilizando os anticorpos do pessoal que já pegou o coronavírus, né? Eles já estão com anticorpos, então eles estão usando esses anticorpos dessas pessoas que já tiveram coronavírus, né, passando para as pessoas que estão com a doença, tá? Ou usando como prevenção. No futuro teremos mais novidades sobre esse assunto, sobre esse tipo de imunização. E quimioterapia é um processo de luta contra as infecções, no qual se procura atingir os micróbios no interior do organismo por meio de substâncias químicas tóxicas para os mesmos. Os primeiros resultados importantes foram obtidos por Ehrlich no tratamento da sífilis por meio de compostos arsenicais orgânicos, arsfenaminas. Atualmente são empregados os seguintes quimioterápicos: 1. Arsfenaminas e bismuto, na sífilis. 2. Antimoniais orgânicos, nas leishmanioses.
3. Imetina e derivados da quinoleína na amebiose. 4. Quinina e produtos sintéticos, atebrina, cloroquina, etc., na malária. 5. Sulfamidas em inúmeras infecções bacterianas. Foram introduzidas por Domack e têm hoje largo emprego em terapêutica. Atuam não propriamente destruindo as bactérias, mas impedindo a sua multiplicação no organismo. Ação bacteriostática. 6. Ácido para-amino salicílico, PAS, e hidrazina na tuberculose, etc. Antibióticos. Antibióticos são substâncias produzidas por seres vivos, sobretudo fungos, e que atuam como antagonistas das bactérias. Ação bacteriostática e, às vezes, mesmo bacteriolítica. O antibiótico típico é a penicilina, descoberta por Fleming em 1929 e obtida das culturas de um fungo, o Penicillium notatum. Atualmente, muitos outros antibióticos se conhecem, tais como a streptomicina, a cloromicetina, a aureomicina, a terramicina, etc., cujo emprego dia a dia mais se alarga e se amplia e cuja utilidade é imensa no tratamento das infecções. De fato, são os antibióticos hoje em dia as armas mais poderosas de que dispõe a medicina na luta contra os micróbios. Pessoal, então a gente deu uma passada para saber o que é imunidade, né? Para a gente ter uma noção geral e para conhecer, né? Ter uma ideia geral do que é imunidade, tá? Então espero que esse tópico aí, essas informações tenham sido úteis a todos, tá? Um abraço e voltaremos com mais tópicos sobre medicina.